Campeonato Cavalo Júnior de marcha batida, o campeonato bem disputado aí na cabeceira, né, principalmente nos dois cavalos aí, no preto e no turdilho. Dois cavalos disputaram aqui até o finalzinho. Confesso, né, que essa ordem, quando eu bati o olho, essa ordem estava invertida. Realmente a decisão foi aqui no finalzinho do campeonato, né, onde o cavalo da primeira colocação terminou um pouquinho mais reunido que o cavalo de trás, que já cansou um pouquinho mais no final, mas foram os dois cavalos desde o começo, né, no meu entendimento aqui, que disputaram essa colocação, onde no começo gostei mais do turdilho, mas no final o tempo de prova um pouquinho melhor do cavalo preto. O castanho e o cavalo alazão amarillo também disputando aqui a colocação, me agradando mais o castanho, sem dúvida, no equilíbrio, quando a gente reúne, quando a gente executa, usa mais as ajudas. O cavalo castanho, ele já tem um pouquinho mais de equilíbrio nas curvas, ele tem melhor estabilidade, então mais equilibrado, mais estável, com mais energia, com mais calor. Quando a gente alonga, ele mantém o equilíbrio corpóreo um pouco melhor em relação ao cavalo de trás. Então ele tem melhor equilíbrio, ele tem melhor estabilidade, ele tem melhor montada, ele tem melhor temperamento que o cavalo de trás. Por isso aí a minha opção. Pode parar o amarillo. Segundo, em relação ao terceiro, aqui, já no meu entendimento, vantagem do turdilho já se fez na altivez do conjunto de frente, na postura mais natural, obliquidade, sustentação melhor ainda em relação ao cavalo castanho, que é um pouquinho mais debruçado. O turdilho já joga o peso um pouco mais, né, sobre a base posterior, já senta mais nas pernas, como a gente fala. O cavalo de trás já debruça um pouquinho mais, o movimento é mais amplo, ele tem um engajamento um pouquinho melhor em relação ao cavalo castanho. Então a opção foi pelo estilo, a opção foi pela amplitude, pelo movimento, pelo engajamento a favor em relação ao cavalo castanho. Por isso aí uma opção. Pode parar o terceiro. E aqui foi a disputa, né, do campeonato, né, onde eu tive mais dúvida aqui, né, como eu falei. Gostei mais do turdilho no começo, ele começou melhor, começou com um movimento um pouquinho mais correto, mas no final, né, o apresentador liberou ele um pouquinho mais, ele faltou um pouco mais de reunião, ele já oscilou mais na região da espada, no que pesa que os dois têm pega. O cavalo preto poderia ter estabilidade um pouquinho melhor visto por trás. O da frente, o de trás, já oscila mais na região das suas espadas. Perdeu um pouquinho no final a estabilidade da garupa. Ele começou mais estável que o cavalo da frente, mas no final já torceu também. E o cavalo preto terminou mais reunido, com um movimento mais harmônico no final. Ele está com coordenação de movimento um pouquinho melhor, ele já está com a mão mais discreta em relação ao cavalo de trás. O terno de prova foi mais regular. O cavalo turdilho já espichou no final, já reagiu um pouquinho mais na boca, já oscilou mais na região, principalmente da espada, em relação ao cavalo de trás. Então os dois perderam um pouquinho na estabilidade. Um visto por trás, o outro na espada. Os dois poderiam ter um movimento da perna um pouquinho mais corrigido. O cavalo turdilho, por ter espichado mais no final, já largou um pouquinho mais o posterior. O cavalo preto já tem a tendência a subir um pouquinho mais a perna. Então os dois estão peguinho no posterior, mas o preto, visto de perfil, ele está mais coordenado, ele está um pouco mais estável, ele fez a prova mais regular, ele tem tão boa montada como o de trás. Então aqui foi na soma de qualidades, onde o cavalo de trás é muito marchador, mas já largou um pouquinho mais as pernas, já oscilou mais a espada, já foi um pouco mais regular no final. Então a regularidade, a apresentação ao final, coordenação, mão discreta. Por isso aí a opção do cavalo da primeira colocação.